vir aprender a palavra, ouvir a palavra, participar das reuniões, e a gente percebe que há um esvaziamento, né? Não é só aqui, irmãos, são nas igrejas. Então, a gente tem pedido para Deus transformar isso, amém? Bom, nós estamos o ano todo com o tema Conquista, né? E também falando sobre discipulado, né? São os dois temas que a gente está movimentando esse ano. E eu estava dizendo, Deus, eu vou falar sobre o quê, né? E já era madrugada e eu ouvi, o Senhor começou a falar no meu coração sobre isso, discipulados e conquistas. E aí veio na minha cabeça esse tema aqui: discípulos conquistando o caráter de Jesus. Né? É uma responsabilidade, né? Falar sobre isso. Discípulos conquistando o caráter de Jesus. Eu sei que todos nós temos esse alvo, né? Ficar parecidos com Jesus. Amém? Todos aqui têm esse alvo? Amém. Todos temos esse alvo, ficarmos parecidos com Jesus. E não tem como ficar parecido com Jesus sem evidenciar o caráter dele em nossas vidas. Precisamos desse caráter sendo evidenciado em nós. Então, a gente tem ouvido muito sobre o que é ser discípulo. E de uma forma bem resumida, é alguém que segue e aprende com o mestre. Amém? Segue o mestre e aprende com ele. E ser um discípulo pode ser de uma pessoa, de tantas outras religiões, né? E ser discípulo de Jesus, da maior pessoa que já existiu nessa terra. Então, ser discípulo de Jesus é alguém que um dia se converteu, né? E se converter é mudar de rota, é mudar de atitudes, né? Se converter é passar por uma metamorfose, uma mudança, não é? Então, os discípulos do Senhor Jesus Cristo se convertem e se arrependem, amém? Como discípulos, a gente é convertido, a gente se arrepende, se arrependeu da velha vida e se arrepende dos erros que a gente comete diariamente, ou quase que diariamente, né? Então, a gente teve arrependimento dos nossos pecados como discípulo de Jesus. E o que mais acontece com o discípulo de Jesus? Além de ele se converter, de pedir perdão, ele se compromete. Amém? Então, o discípulo do Senhor Jesus fica comprometido com os ensinamentos de Jesus. Então, tudo que Deus está filmando lá de cima é os discípulos que disseram sim e que estão num processo, né? O tempo todo para ficar com o caráter de Jesus. Amém? Então, é alguém que está disposto a pensar, a falar e a viver como o seu mestre. Amém, amados? É lamentável que a gente vê pessoas seguindo o islamismo e tantas outras religiões e eles fazem tudo à risca como é ordenado, ensinado. E a gente, como cristão, seguir Jesus é a melhor coisa que existe. Seguir os ensinamentos de Jesus é garantir uma vida plena, não é? Garantir uma vida plena. Então a gente fica aqui perguntando: quantos discípulos de Jesus tem hoje aqui nessa igreja? Amém? Amém. Você garante? Amém. Sim, né? Somos discípulos de Jesus Cristo. Senão não estaríamos aqui. Não estaríamos dizendo não para o mundo. Não estaríamos dizendo é Jesus que eu quero. E é Jesus que a gente quer. Então a gente está aqui. E o que é conquistar? Né? Porque a gente está falando de discípulos conquistando o caráter de Jesus. O que é conquistar? De forma bem resumida, é alcançar algo, né? É conseguir, é adquirir algo pelo esforço, é uma linha, tá certo? Então, conquistar é você alcançar algo pelo seu esforço.
que eu conquistei um negócio que eu desejava e economizei, comprei. Você vai conquistando. E conquistar o caráter de Jesus. Conquistar o caráter de Jesus vai exigir esforço. Né? Esforço. E então, eu pensei em algumas coisas que a gente pode prestar atenção para que a gente evidencie no nosso dia a dia. Amém? Então, eu vou falar sobre conquistar o caráter de Jesus, é olhar para Ele, primeiro que tudo, olhar para Ele. E eu destaquei algumas coisas que a gente precisa olhar em Jesus, para que a gente aplique nas nossas vidas. Amém, amados? Então, a primeira coisa que eu destaquei, né, foi olhar para as suas renúncias. O discípulo é chamado a renunciar. Então, para ter o caráter de Jesus, eu preciso olhar para Ele. O que foi que Ele renunciou? E por que Ele renunciou? E para que Ele renunciou tanto? Não é? Olhar para as renúncias não foi uma coisa fácil de se fazer. Não é? Ele teve que renunciar à sua glória. Ele estava na glória, irmão, no local especial. Ele era a autoridade ali, era Deus mandando em tudo. E ele renuncia à glória para vir para aqui, para a terra, para um lugar desse, não é? Então ele teve que renunciar. E quando ele renunciou, ele também tomou uma decisão. Ele disse: eu vou deixar minhas vontades, porque eu vou fazer a vontade do Pai. Então, o discípulo de Jesus é chamado para renunciar e para fazer a vontade do Pai. Amém? Então, são coisas que eu preciso prestar atenção no meu dia a dia. Eu olho para mim e eu vejo se eu estou me encaixando nessas coisas. Então, eu estou renunciando a alguma coisa por alguém que renunciou tudo por mim, né? Eu estou obedecendo aos ensinamentos dele ou eu estou dando minhas desculpas? Em Filipenses 2, de 5 a 7, diz assim: tende em vós o mesmo modo de pensar, a mesma atitude de Cristo Jesus. Ele tinha a mesma natureza de Deus, mas não se apegou aos seus direitos como Deus. No 7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, abrindo mão de tudo que era seu. Tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos homens e vivendo a vida comum de um ser humano. Então, olha o que ele fez. Ele deixa a glória, deixa os atributos divinos e assume uma postura de ser humano. Né? Então, ele se desfez da deidade e ele disse assim: eu vou ter que assumir aquilo que o homem vive na sua vida cotidiana. Então eu vim para isso. Em João 6,38 diz assim: pois eu nasci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não para fazer a minha própria vontade. Amém? Então o discípulo de Jesus é chamado para isso também. A gente tem muitas vontades, irmãos, muitas vontades. Deus satisfaz vontades da gente? Sim, né? Ele satisfaz. Mas tem horas que eu preciso negar a minha vontade, dizer não para a minha vontade, porque a minha vontade vai contrariar a vontade dele. Então, como discípulo, eu preciso dizer: é a sua vontade, não a minha, não é? Então, foi mais uma renúncia que ele fez, não é? Ele estava renunciando à sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Amém? E nós somos seguidores dele. Então, a gente tem que ficar olhando para ele, olhando para o que ele foi capaz de dizer: eu renuncio por uma tarefa que eu vim realizar na terra. Amém? Amém. Deus forçou Jesus a se desfazer dos atributos divinos? Não, porque o Paulo cita que ele esvaziou-se a si mesmo. Foi ele que decidiu: eu não posso conquistar a vitória da humanidade como Deus.
Não era Deus devendo, era o homem devendo. Amém? Então ele disse: eu sou 100% Deus, mas eu vou me desligar de todos os atributos divinos. E como homem, eu vou conquistar a vitória dos homens. Amém? Então, a gente vê ele abrindo mão, irmãos. Abrindo mão. Jesus abre mão de tantas coisas e às vezes a gente não quer abrir mão de nada por causa dele, né? E nós dizemos todo o tempo: eu sou seguidora de Jesus, eu sou seguidor de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu sou uma discípula de Jesus. Então eu estou dizendo: eu sigo o Mestre, o que ele disser é o que eu vou fazer. É assim, né, que a gente tem que pensar, não é? Então Deus não forçou Jesus a se esvaziar, foi ele que disse: eu vou me esvaziar, abrir mão dos meus direitos. Quantas vezes a gente não quer abrir mão dos nossos direitos? Não, é meu direito, né? Eu tenho razão, né? A gente não fala isso, eu tenho razão. Então a gente não quer abrir. Jesus abriu mão dos seus direitos de Deus para se tornar homem, se identificar conosco e passar por tudo que a gente passa. Amém, irmãos? Então foi isso que ele fez por nós. Porque ele precisava se humilhar, irmãos. Se humilhar, né? Jesus veio e se humilhou. Ele desceu ao nível da gente. Desceu para fazer com que o homem vencesse por todos os homens. Então ele desce ao nosso nível. E eu fiquei pensando que ele estava querendo mostrar algo. Somos seus discípulos e precisamos imitá-lo. Amém? Pensa nisso sempre. Eu preciso imitar Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Então eu quero imitar Jesus. Então, se eu quero, eu também preciso me esvaziar. Eu preciso me esvaziar, às vezes, dos meus achismos, das minhas razões, das minhas vontades, não é? Dos meus direitos. Eu também preciso me esvaziar, se for necessário, né? Para a gente conquistar o caráter do nosso mestre. Às vezes eu vou ter que renunciar a algumas coisas, me esvaziar dessa coisa que a gente pega e segura. Não, mas é meu direito, é minha razão, eu que sofri, eu que estou sofrendo. E a gente pega por aí, né? Então, eu disse antes que conquistar é adquirir algo por esforço. Então, já quero dizer que ser discípulo não é uma coisa assim tranquila, que você simplesmente vai só deixando o Espírito Santo fazer. Tem a parte do Espírito Santo, mas tem a nossa parte. Amém? Que é onde entra o nosso esforço para vencer as coisinhas dentro da gente. Certo? A gente tem que ficar disposto às mudanças. Amém? Disposto às renúncias que a gente vai precisar fazer no dia a dia. Por quê? Porque somos discípulos de Jesus. Amém? Então eu estou seguindo ele. Ele renunciou e isso é base para que eu também possa renunciar. E ele renunciou o que tinha de melhor. Renunciou a glória, renunciou aquela comunhão lá com o Pai, né? E lugar de autoridade máxima. E ele desce para cá e se faz bebê no colo de uma mulher e depois amamenta, né? Que amamenta, mama numa mulher e passa 30 anos vivendo uma vida comum de homens. É muita renúncia, meus irmãos. E aí a gente fica pensando: e o que é que eu vou dizer? Isso é demais para eu renunciar por Deus. O que é demais, né? Então, vai exigir de nós um esforço para a gente abrir mão de algumas coisas, de algumas decisões que a gente tem dentro de nós, alguns sentimentos, alguns comportamentos, tá certo? Eu e você precisamos dizer para a gente: eu estou disposto a renunciar por amor ao Mestre. Não é simplesmente por causa do outro, mas por amor ao Mestre. Eu vou renunciar às coisas. Foi por amor que ele renunciou e veio para cá. Então, por amor, eu vou renunciar a algumas coisas para agradá-lo também. Em Lucas 9:23 diz assim: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Amém? Se alguém
tomou a decisão de me seguir, então eu estou dizendo que você vai precisar renunciar. Amém? Renunciar a você mesmo, renunciar às coisas que você agarrou com tanta unha e dentes. E eu estou dizendo para você que isso não combina com discípulos de Jesus. Amém? Então eu preciso abandonar algumas coisas, abandonar a nossa vontade egoísta. Quantas vezes nós somos egoístas, né? E não queremos abrir mão que eu, né? Isso é. O que é ser egoísta? É só pensar nos próprios interesses, sabe? Em ficar satisfeito. É só pensar que as minhas necessidades têm que estar no primeiro lugar. Aí eu quero colocar as minhas coisas em primeiro lugar e me esqueço de priorizar as outras pessoas, as necessidades das outras pessoas. Então, eu não posso ser um seguidor de Cristo e manter isso dentro de mim, o egoísmo. Porque Ele chama a gente para primeiro, né, pensar nele e depois nos outros. Pensar nele e depois nos outros. Buscar primeiro ele e depois a satisfação dos outros. Então, eu preciso prestar atenção nisso, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não é discípulo de Jesus. Se eu quero que todas as coisas que eu gosto estejam em ordem. Se não tiver, eu não fico satisfeito e eu reclamo de Deus. Eu reclamo de Deus, né? Seguir o mestre é renunciar, amando e imitá-lo. Amém? Tudo bem até aí? Precisamos imitar o nosso querido mestre. Ser discípulo de Cristo é abandonar o egoísmo, irmãos. É abandonar. Tá? Egoísmo diz eu estou no centro. Tá certo? E não é eu no centro, é Deus no centro, é Jesus no centro. Amém? Então, para ser discípulo dele, eu preciso abandonar o egoísmo. Mas não é só o egoísmo. Abandonar o orgulho, abandonar ciúmes, abandonar inveja, abandonar as obras da carne. Eu preciso abrir mão das obras da carne, é uma renúncia. Essas coisas da carne eu preciso jogar fora, porque eu sou um seguidor de Cristo. O que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que tem dificuldade de admitir seus erros. Tem uma dificuldade de entender, eu estou errado. Sempre pensa que é o outro. Uma pessoa orgulhosa, ela tem muita dificuldade de pedir perdão, de pedir desculpas, me desculpe, me perdoe. Tem dificuldade porque o orgulho não deixa, né? O orgulhoso pensa que sempre está certo, né? Eu é que estou com a razão, né? Eu estou certo, o outro é que está errado, né? E ele quer sempre provar que ele está certo. Então, eu fiquei escrevendo essas coisas e eu fiquei dizendo, meu Deus, deixa eu olhar para mim, né? Não é olhar para o outro, é olhar para mim, para ver onde é que eu estou deixando a desejar, para poder melhorar, para me colocar como uma discípula de Jesus. Então eu disse, Senhor, será que às vezes eu estou orgulhosa? Né? Eu não quero isso na minha vida, eu não quero porque eu renuncio isso. Amém? Eu renuncio isso porque eu quero agradar o meu mestre. Por amor a ele eu quero agradá-lo. Não quero sempre provar que está certo. Eu não quero sempre estar provando que estou certa. Às vezes eu não estou certa. O outro está, não é? Mas o orgulhoso não admite que errou. E sempre coloca que o seu erro foi por culpa do outro. Então a gente precisa prestar atenção nisso na vida da gente. Meu Deus, eu cobro do outro. Será que eu, né, não estou fazendo o mesmo ou pior às vezes, né? Então, isso mostra que a pessoa tem uma ferida emocional. Pessoas orgulhosas que não admitem essas coisas têm uma ferida na alma. Tem a alma machucada, é uma doença, né? E precisa de cura, e só Jesus pode curar. Então, só ouvindo o mestre dizendo, o Senhor tem razão, eu
orgulho, eu abro mão desse ciúme, eu abro mão de qualquer obra da carne, porque o Senhor tem razão e eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Amém, amados? Colocar Jesus e a sua vontade em primeiro lugar. Não é para Ele, é para agradar a Ele, é para Ele dizer: eu bato palma para você. Você sabe quando Jesus falou assim, eu vou falar lá na frente, mas veio agora na mente, deixa eu falar logo, né? Quando Deus falou assim: esse é meu filho em quem me agrado. E quantas vezes Ele está dizendo isso ao meu respeito? Eu fico perguntando: o Senhor está falando isso de mim também, dizendo que eu estou te agradando, essa é minha filha, que eu tenho prazer. E eu tenho certeza que quando eu renuncio a alguma coisa, quando eu perdoo, quando eu sofro dano, eu escuto Ele dizendo: essa é minha filha que eu me agrado. Agora, quando eu fico com a carne em evidência, né, Ele vai dizer sempre: não gostei, não me agradou dessa vez, aí você não me agradou. E aí, graças a Ele, a gente tem um jeito de se corrigir. Me perdoa, Senhor, né? Me perdoa. Então, a gente precisa olhar para Jesus, para as renúncias de Jesus e aplicar renúncias na nossa vida. Amém, amado? Amém. Sem esquecer que eu vou negligenciar meus desejos, minhas necessidades. Não, a gente não vai negligenciar que a gente tem vontade, que a gente tem desejos e situações que a gente quer que Ele veja também na vida da gente. Mas o que é que a gente está querendo dizer? É que a gente, submete, amém? Submete a nossa vontade, os nossos desejos, tudo que a gente agarrou, a gente submete a Ele e diz assim: Senhor, é tudo que eu gosto, que eu quero, né? É minha defesa, mas eu me submeto ao Senhor. Eu submeto essas coisas ao Senhor, porque eu quero seguir o Mestre. Amém? Renunciar é ser humilde. É ser humilde. Então, quando a gente pensa em renúncia, a gente pensa em alguém humilde. Ele se esvaziou de tudo que era grande na vida dele. Ele disse: vou pegar a forma de pequeno, de homem, e vou ajudar essa humanidade, né? Então, é ser discípulo de Jesus. Amém? Amém. Fala comigo: eu sou discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Nós somos, amém? Nós somos e estamos na escola. O discípulo, ele está na escola. O discípulo é aquele que aprende, né? Nós estamos aprendendo com o nosso Mestre Jesus Cristo. Mas eu preciso decidir que eu quero aprender. Eu preciso decidir que eu quero abrir mão daquelas reservas que eu segurei. E digo: não, isso aqui eu não posso deixar o Senhor tomar conta, porque aí eu vou perder. E a gente nunca perde quando a gente atende Jesus, amém? É perder para ganhar, amém? É só uma trocazinha aí que a gente sempre vai ganhar, tá certo? Então, Cristo precisa ser visto, amém? Cristo precisa ser visto. Como é que Cristo é visto? Olhando as pessoas, olhando para os discípulos dele, amém? Ele olha para nós, eles olham para nós e estão vendo Cristo. Caráter também é a soma total de influências negativas e positivas. Nosso caráter é a soma total dessas influências negativas e positivas. A gente é quem vai ter que arrumar esse negócio aí. Deixar o negativo ficar lá no quase zero, né? E colocar as coisas positivas para funcionar. Isso no decorrer da vida, a gente vai estar vivendo isso, recebendo coisas positivas e negativas no decorrer da vida, desde a barriga, né? E aí a gente vai crescendo e vai sendo assim. Mas como nosso caráter é visto? Como é que estão vendo o caráter de Vilma? Como é que você vê meu caráter? Como é que você acha que os outros estão vendo o seu caráter? Então, como é que eu descubro que a gente mostra o caráter? A gente mostra o nosso caráter dependendo dos valores que a gente defende. Que tipo de valores eu defendo? Então, as pessoas vão descobrir meu caráter pelas coisas que eu defendo, pelas motivações que eu tenho.
Qual é a minha motivação em servir o Mestre? Qual é a minha motivação em fazer as coisas para Ele? Então as pessoas vão ficar me olhando e vai dizendo se a motivação está certa ou está errada. Se for para o meu engrandecimento, 0, né? Se for para que os outros vejam o que eu estou fazendo, 0. Mas se eu fizer dizendo Senhor, é para o Senhor, 10. Amém, amado? 10, estou fazendo para Ele. Como é que os outros veem nosso caráter? Vê também pelas atitudes que eu tomo no dia a dia da comunhão. Amém? Que atitude eu estou tomando? De repente, numa hora que todo mundo está esperando que eu seja calmo, tranquilo, eu tomo aquela atitude com a reação grosseira. Né? Eu sou grossa, né? Na hora que eu tinha que fazer algo para matar o meu eu, tá vendo? Para me submeter e dizer, calma, você pensa no outro, amém? Mas eu reagi. Então são as minhas atitudes que revelam o meu caráter, meus sentimentos revelam o meu caráter, amém? Então é um conjunto de coisas, a gente está falando só algumas, mas é um conjunto de coisas que faz com que as pessoas descubram se você é realmente um discípulo de Jesus. Ou você está deformando, né, a imagem de Jesus pelo comportamento. Então, por Ele, a gente precisa mudar. Amém? Se a gente tiver enquadrado em alguma dessas coisas que eu vou falar hoje aqui, a gente precisa mudar por Ele. Porque a gente quer agradá-lo, porque Ele morreu por nós, porque Ele se doou completamente por nós. Amém? Então, amados, nosso caráter, né, refletirá os traços da natureza pecaminosa, que é a influência do mundo, ou os traços da natureza divina, que são as influências da palavra de Deus. Amém? Meu caráter vai refletir isso. Ou vai refletir traços da natureza pecaminosa, com a influência toda do mundo, ou vai refletir os traços da influência da palavra de Deus. Então, como é que eu posso mostrar a palavra de Deus? É quando eu aplico. É quando eu aplico. Não é quando eu falo, é quando eu vivo. Amém? É quando eu vivo. Então, as pessoas vão dizer, poxa, é um discípulo de Jesus mesmo. É uma discípula de Jesus. Hebreus 1:3 diz assim: o Filho brilha com o brilho da glória de Deus. E Ele é a perfeita semelhança do nosso Deus. Amém? Cristo é a perfeita semelhança de Deus. O caráter de Deus estava impresso em Cristo. Amém? Impresso em Cristo. Então, a gente olha para Cristo, a gente vê Deus. Foi isso que Ele falou, né? Você está me olhando, você está olhando para o Pai, né? É porque Ele evidenciou o caráter de Cristo, de Deus. Amém? Então, Cristo é a materialização do caráter divino. Amém? Amém? E Ele deixou isso aparecer como homem. Amém? Deixou tudo isso aparecer como homem, né? Então o caráter de Deus foi impresso em Cristo. E Ele, cada dia, Ele estava aqui revelando Cristo. Hoje nós somos discípulos de Cristo. Então nós temos que estar com a impressão do caráter de Cristo em nós. Porque é isso, as pessoas olham, veem Cristo. A atitude de Cristo, a fala de Cristo, a reação de Cristo, né? Porque somos discípulos dele, amém, amados? Em Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os separou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então é isso que Deus está esperando da gente, que a gente pareça com seu Filho, seu primogênito. Então Ele separou a gente. Então Ele está dizendo o quê? Que Ele nos santificou para isso, nos predestinou para isso, nos separou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, irmãos. Exige esforço, eu preciso me encaixar nisso. Então eu vou descobrir que tem coisas em mim que eu tenho que arrancar de mim, porque não combina com Cristo. Amém? Não combina com o caráter de quem serve a Jesus.
Em 1 Coríntios 15, 48 e 49 diz assim: os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aqueles que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Amém? Amém. Então, o que é isso? Ele veio para cá, né? E se fez homem. A gente é do pó, né? Ele veio para cá, só que a gente vê que na ressurreição e no arrebatamento, nós vamos ter exatamente o corpo que ele vai ter, que ele tem. Amém? Então, esse é do pó, né? A gente é do pó, tá aqui, mas a gente vai ser do céu, então a gente vai pegar a matéria que ele pegou. Amém? É nossa. Então, eu estou vivendo para ser exatamente ele. Como ele, na presença dele, fazendo as coisas que ele faria no meu lugar. Amém? Então, Amém. O discípulo é aquele que deixa Jesus aparecer no seu lugar. A gente está correndo atrás disso. Amém? Nenhum de nós estamos totalmente prontos, mas estamos correndo atrás disso. Todos nós estamos correndo atrás disso. Quando não descobrimos uma coisa, descobrimos outra. É hora de focar naquilo que a gente descobriu que não combina com discípulos de Jesus Cristo. Né? Discípulos conquistando o caráter de Jesus. Conquistando o caráter de Jesus. Agora eu quero destacar a resiliência de Jesus. A gente destacou nossas renúncias, tirar o eu e deixar Deus. Amém? Tirar as coisas que são carnais e colocar as coisas espirituais. Na carne, fazendo as coisas da carne, a gente não agrada a Deus. Amém? Agora eu quero falar da resiliência. Olhando para a resiliência desse Jesus maravilhoso. E eu procurei ver o que é resiliência. É a capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus problemas. É a capacidade de sobreviver e superar momentos difíceis, adversidades, independente do que seja. Amém? E eu já observei que Deus capacitou o ser humano para isso. Né? Capacitou o ser humano para isso. Você vê pessoas que entram em cada coisa e ainda conseguem sair dali, né? Você diz, meu Deus, como conseguiu vencer uma situação dessa? Tão difícil. Mas é por causa da resiliência. Se submete aos momentos difíceis com confiança e perseverança. Amém? Assim são os discípulos. Não seria a capacidade de se recuperar e não ficar. A palavra que eu coloquei foi se vitimando. A resiliência faz de você alguém que levanta das cinzas, se recupera e não fica tomando a postura de vítima. Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Por que Deus não me livrou daquilo outro, né? Porque Deus deixou alguém fazer isso na minha história. E às vezes a gente quer viver no passado, né? Mas lá atrás fizeram isso comigo, e aí por isso que eu sou assim. Então a gente vai viver agarrado lá atrás, a gente não avança desse jeito. É como se a gente tivesse amarrado uma cordinha lá atrás, no nosso passado, e a gente quer deslanchar, mas não sai, porque a gente está preso lá, certo? Então a resiliência faz a gente dizer, aconteceu, mas agora eu decido o que eu faço com a minha vida. Amém? E eu agradeço a Deus por tudo que eu passei e vou em frente. Amém? Vou em frente. Vendo as coisas de uma maneira diferente. Então seria a capacidade de se recuperar e não ficar se vitimando. Né? Às vezes a gente tem muita gente nessa vida, irmãos, que elas são assim, sempre elas são vítimas de tudo. O outro é sempre o errado, né? E está sempre querendo se defender. E eu fui olhar o que é ser uma pessoa vitimista. É uma pessoa extremamente egoísta. Pessoa que vive lamentando e reclamando das injustiças que as outras pessoas fazem com ela.
Pessoas são extremamente egoístas, pessoas que vivem lamentando e reclamando das injustiças que as outras pessoas fazem com ela. E sabe o que pode acontecer? Isso se torna uma prisão. Não é prisão para os outros, é prisão para quem está se vitimando. Amém, irmãos? Então, para sair dali, só a pessoa decidindo: eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Amém? Então, independente do outro, eu quero fazer do jeito de Deus. É assim que eu digo toda vez ao meu Senhor. Eu digo: Senhor, independente do que vem de lá, eu quero fazer do seu jeito. Do seu jeito. Então, eu não quero ficar presa a algumas coisas que fizeram comigo no passado e fizeram comigo no passado. Você não pode ficar preso a algo que aconteceu no seu passado, senão você não vai avançar. Entende? Então, uma definição minha para a resiliência é a capacidade de ficar bem e ficar de bem com os outros. É a capacidade de você ficar bem em qualquer que seja a situação e ainda ficar bem com os outros. Né? Então isso é resiliência para mim, né? Porque o negócio é pesado, você vive aquilo, dói, né? A lágrima desce, mas você consegue andar acima disso. Amém? Olhando para o seu modelo, que é Jesus Cristo. Conquistar o caráter de Jesus é olhar para a sua resiliência. Ele encarou o sofrimento, aguentou tudo que tinha que passar. Por quê? Por saber que era pelos outros que ele estava fazendo aquilo. Não era por ele? Não era por ele. Era pelos outros. Era pela humanidade. Amém? Então, ele estava ali sofrendo, passou tudo que você possa imaginar, né? De dor e de calúnia e de tantos levantes, mas ele ficou lá, ele disse: eita, você morre primeiro, antes da cruz. Né? Esse meu eu não vai aparecer, porque aqui aparece a missão, aquilo que eu vim fazer, e eu vou aguentar até o fim, porque eu quero ser modelo para esse povo. Amém, amado? Amém. Então, era algo terrível de se viver, mas ele disse: seja feita a tua vontade na minha vida. Você sabe que ele não queria aquilo ali. Ele disse assim: é dor demais ir para a cruz, é muito difícil, é muito dor, Pai. Minha vontade é não ir para lá, mas seja feita a tua. Amém, irmãos? Então tem horas que você não queria, mas você tem que dizer: isso é a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Qual é a tua vontade? É que eu viva em linha com a palavra. Amém? Então eu sou discípulo de Cristo, renuncia, sofre o dano se for necessário. Às vezes a gente tem que sofrer o dano, né? Nem sempre, né, vai precisar, mas tem horas que precisa sofrer o dano para que você mostre Cristo. Para você ser alguém que está dizendo: Cristo está aqui, olha para cá. Ele está aqui. Está aqui quando eu falo, está aqui quando eu reajo, está aqui quando eu tomo minhas decisões. Amém, amados? Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O amam. O segredo do discípulo é amar. Amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu faço tudo para Ele, por Ele, para Ele. Amém? Amar. Ele diz: olha, você vai passar pelas provas, Vilma, mas aguenta aí. A resiliência tem que estar aí aparecendo, porque eu quero te aprovar. Eu não quero escrever assim: reprovada, porque você não se submeteu, não renunciou e nem teve resiliência para dizer: Senhor, eu sei que é só um tempo, vai passar e eu quero te agradar. Então eu vou fazer as coisas do jeito do Senhor. Amém, amados? Eu consigo isso sozinho?
Você consegue sozinha? Não consegue. Você consegue, antes? Ninguém consegue. Sozinhos a gente não consegue, né? Por isso que a gente vai ter que se esforçar bastante, irmãos. Porque a gente vai dizer: epa, Vilminha, fique quieta, porque quem manda aqui na sua vida é Jesus. Né? É Jesus. Deixa ele aparecer. Amém? Então, sozinhos a gente não consegue, mas nós temos ajuda. Temos ajuda. O amigão, o Senhor Espírito Santo, quer nos ajudar em todas as nossas dificuldades. Em tudo que atrapalha a imagem de Cristo em nós, o Espírito Santo quer nos ajudar. Eu preciso deixar. Amém? Eu preciso tomar a decisão de dizer: eu quero a mudança. Eu quero fazer e não esperar o outro fazer comigo. Entendeu? Aí ele olha você querendo. Aí ele vai e te ajuda. Né? Discípulos conquistando o caráter de Cristo. Agora outra coisa que eu vou destacar: dependência do Pai. Depender dele é algo que ele está procurando ver nos seus seguidores. Né? Eu sou seu, mas eu faço o que eu quiser. Tá certo? Eu sou seu, mas a vida é minha. Aí ele diz: então você não é minha discípula, minha irmã. Porque você é minha discípula se você seguir o que eu ensino. Se você não quer seguir o que eu ensino, então você está dizendo: então eu não sou sua. Mas eu quero te ajudar, né? E aí entra esse amigo, o Espírito Santo, ajudando a gente. Então, olhando para a dependência do Pai que havia em Jesus, total dependência. Fico aqui com os meus botões, imaginando Jesus dizendo assim: eu entendo que estou na terra, Pai, para mostrar ao homem que é possível, como homem, fazer a sua vontade. Pai, eu sei que eu estou nessa terra, eu entendo que eu estou aqui como homem, porque eu quero mostrar para os homens que é possível agradar o Pai, que é possível fazer a vontade do Pai. Amém? E ele mostrou? Mostrou. Ele mostrou. E como foi que ele mostrou? Com dependência total. Dependeu totalmente do Pai. Aí, como ele mostrou isso? Ele mostrou isso na sua busca pelo Pai. Ele tinha os apóstolos, os discípulos estavam sempre juntos, era uma comunhão, isso faz parte da vida de discípulos, é comunhão uns com os outros. Mas ele tinha um estreitamento de comunhão com o seu Pai. Amém? Então ele mostrou que ele era totalmente dependente pelas longas conversas que ele tinha com o Pai. As madrugadas, as saidinhas dele, que saía de perto de todo mundo para ficar com o Pai, a sós com ele. Ele estava querendo saber: o que é que eu faço? O que é que eu digo, Pai? Como é que eu devo me comportar diante daqueles fariseus ali? Né? João 5,19 diz assim: então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que o Pai mandou fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também. Não é lindo demais? Ele estava dizendo: eu estou totalmente dependente do Senhor. Tenho uma missão nessa terra, mas é só fazendo o que o Senhor mandar fazer. Né? E aí ele vai mostrando isso no dia a dia da vida dele aqui na terra. Não é? Tipo assim: Pai, como o Senhor quer que eu faça isso? Pai, o que é que o Senhor quer que eu diga? E ele responde na sua palavra que o Pai dizia a ele o que ele tinha que dizer. João 12:49 diz assim: pois não farei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que eu devo dizer e o que eu devo anunciar. É o Pai que me ordena o que eu devo dizer e o que eu devo anunciar. Não é de mim mesmo. Amém? Não é de mim mesmo. Irmãos,
Eu fiz isso como filho primogênito dele. Homem. Como homem. Eu decidi obedecer. E eu vou fazer e falar o que ele disser. Amém? Então ele mostrou sua dependência total de Deus. Então Jesus conseguiu dependência total como um homem que sofreu muito, que teve a rejeição de tantas pessoas, e teve dor, né? Abandono, traição, ele teve tudo isso. Mas em algum momento você vê Jesus condenando os outros? Até na cruz, irmãos. Ele disse: papaizinho, papai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. Você vê, Judas vai lá e beija. Ele diz: ô amigo, meu amigo, com um beijo você veio entregar o filho do homem. Ele estava dizendo: meu sentimento por você não muda porque você fez isso comigo. É isso que a gente precisa seguir, irmãos. É agir como Jesus faria no nosso lugar. Amém? Então, ele tinha uma comunhão perfeita com o Pai. Era de manhã, era de madrugada, era de qualquer hora. Ele se ausentava para ficar sozinho com o Pai, né? Até nas escolhas que ele ia fazer, ele passava o tempo com o Pai. E o Pai, com certeza, dizia a ele: escolha esse, escolha esse, escolha esse. Né? Faça isso, isso e isso. Ele priorizou a comunhão com o Pai. Então, eu sou discípula de Jesus e eu preciso imitá-lo. Então, ele está dizendo para mim: Vilma, você precisa ser dependente. Você precisa fazer o que ele manda fazer. Como é que eu sei? Está aí na palavra. Siga a palavra. Mas todo mundo está dizendo o contrário. Não se importe. Siga o que eu estou dizendo na minha palavra. Você tem que ser dependente de mim. Amém, amados? Amém. Não é verdade? É verdade, né? Estou falando verdades. Então, por sua comunhão com ele, com a decisão de viver isso, não só porque queria, irmãos. Não era só porque ele queria. Era porque ele queria deixar o Pai satisfeito. Queria que o Pai estivesse se agradando dele. Amém? Queria arrancar aquela palavra que ele ouviu lá no batismo. Esse é meu filho em quem me alegro. Esse é meu filho em quem tem prazer. Esse é meu filho que me agrada. Era o que Deus estava dizendo para Jesus. Então essa comunhão e essa dependência dele com o Pai fazia com que ele tivesse a mesma coisa com os discípulos. Então, quanto mais eu for íntima de Deus e tiver comunhão com Ele, mais eu sou com você. Eu sou com os meus vizinhos. Quanto mais íntima de Deus eu tiver, mais dependência dEle, eu vou saber me comportar com quem me fere, com quem me despreza. E acontece, irmãos, acontece. Com quem fala coisa que a lágrima desce. Mas eu aprendo com ele que eu devo tratá-lo como eu sempre tratei, não como fui tratado. Porque eu sou discípula dele. É um esforço, claro que é um esforço. Eu decido. A gente decide. Amém? A gente decide. Então, a comunhão que ele tinha com o Pai gerava uma comunhão com os apóstolos, com os discípulos, e cada um diferente do outro, né? Alguns bem nervosinhos, outros mais tranquilos, mas cada um tinha um jeito diferente e ele se dava com todos, entendia o outro. Entendia porque Pedro fazia aquilo, entendia porque João estava fazendo aquilo, entendia porque os dois irmãos queriam ficar do lado direito e esquerdo. Ele entendia, amém? Porque a comunhão que ele tinha, a dependência que ele tinha de Deus, gerava comunhão com os seus discípulos. É diferente com a gente, irmãos. Quanto mais a gente se lançar em Deus, mais Deus ensina a gente a cuidar do outro, a pensar no outro. Amém? E a deixar as nossas razões submetidas a Ele. Eu tenho razão, né? Ninguém faz nada sem
são razões para Deus. Então, como o meu negócio é com Deus, eu deixo Deus ter razão. Amém? Ele tem razão e eu faço a coisa da melhor maneira possível. Certo? Amém. Então, ele estava marcando os seus discípulos. O discípulo segue o mestre e marca outros discípulos. O que Deus faz em mim e eu deixo é para que você seja beneficiado com o que Ele fez em mim. Se eu não deixo, eu prejudico você. Porque nós somos um corpo. Um corpo. Então, quando meu dedo é cortado e inflama, meu braço sente, meu corpo todo sente. Então, quando eu deixo Deus fazer algo em mim, eu abençoo a vida do meu irmão. Amém? Então, por isso que eu tenho que focar nisso. Eu tenho que deixar Deus fazer eu me parecer com Jesus. O Espírito Santo fazer eu me parecer com Jesus. Então, eu renuncio o meu eu, a minha vontade, essas razões que eu defendo, os direitos que eu defendo, para que Deus, então, trabalhe em mim e eu me pareça com Jesus. Amém? É um processo? É. Mas a gente não pode dizer que não, depois a gente vai ficar chegando a hora de morrer e não ficou ruim na fita com Deus. Né? Ok? Eu estou quase terminando. Então, ele estava marcando seus discípulos com o caráter de Deus que estava impregnado nele. Hoje a gente marca os outros com o caráter de Cristo impregnado em nós. Amém? Isso é ser discípulo, irmão. Discípulo de Jesus Cristo. Como eu falei antes, os discípulos de Maomé, de Buda, de não sei quem, faz tudo, imita tudo. O que ele diz é para fazer assim, faz. É para botar essa roupa hoje, é todo mundo com aquela cor ali. É para falar isso, todo mundo fala. E a gente que segue a pessoa mais verdadeira e mais amável que existe, e a gente coloca dificuldades em seguir as suas orientações. Então, essa palavra está vindo hoje para mim e para você, para a gente melhorar. Amém? Melhorar. Deus está querendo que a gente melhore, né? Como discípulos dele. Então, discípulos conquistando o caráter de Jesus, fazendo com que dependa totalmente dele, faz o que ele ensina na sua palavra. Isto é entrega. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Irmãos, foi isso que ele fez. Ele se entregou. Se entregou. Alguém foi prender ele, ele disse, não é a hora. Não é a hora, vocês não me prendem. Não é? E o povo caiu no chão. Mas quando foi a hora, ele disse, eu me dou. Eu que me dou. Eu me entrego para o sacrifício. Eu me entrego para marcar a humanidade com a vitória. Amém, amado? Amém. Isso me incluía, isso incluía você. Amém. Então ele fez tudo por nós. Por que a gente não vai fazer por ele? Por que a gente não vai renunciar por amor a ele? Então, discípulos conquistando o caráter de Jesus, se entrega. Amém? Amém. Quero concluir, simplesmente citando o que a gente já viu. Discípulos conquistando o caráter de Jesus, decide renunciar para agradá-lo. Eu não queria renunciar, mas eu vou, porque eu quero agradar a Deus. Eu não queria viver isso aqui, mas eu vou viver, porque eu quero agradar a Deus. Amém. Discípulos conquistando o caráter de Jesus é resiliente, fica bem em quaisquer situação e fica bem com os outros. Precisamos resolver essas questões com os outros, porque ele chega lá em João, eu acho que é João, ele diz assim, como você diz que me ama, e aborrece o seu irmão? Não tem como me amar e aborrecer seu irmão. Se você fizer isso, é o que tem lá, não sou eu não. Está em trevas. Não é assim, pastor? Está em trevas. Então, você que me ama, você vai amar os outros.
Mas eles não merecem, não tem problema, você também não merece. E eu te amo. Amém? E eu te perdoo. E eu invisto em você. E você não merece, mas eu faço tudo isso com você. Amém? Amém. Então, procura a comunhão constante com o Pai. Outra coisa que a gente precisa melhorar muito, né? Estreitar o a sós com Deus. Estreitar as conversas. Às vezes a gente conversa muito ligeirinho com Deus. E Jesus ficava longas conversas com o Pai. Longas conversas. Era de tarde e quando via já era madrugada. Né? Eita, os discípulos estão lá no mar, chega. Né? Porque ele estava com uma pessoa mais importante que era Deus. E descendo ali ele já sabia o que estava acontecendo. Amém? Então procura comunhão constante com o Pai para sentir o que Ele sente. Intimidade faz isso. A gente acaba sentindo o que o outro está sentindo. Para falar o que ouve do Pai. E para fazer o que o Pai manda fazer. Amém? Amém. Então, mostrar a sua dependência e entrega total. Quando a gente entende que não é a nossa vontade, é a vontade dele quem manda, né? A gente renuncia e a gente adquire o caráter de Cristo. Amém? Então, irmãos, que a gente receba essa palavra, né? Como vindo de Deus, né? Eu fui a primeira a receber, não é? Deus, eu vou procurar ver o que é que eu estou falhando, né? Porque eu quero me encaixar aqui. Quero melhorar na minha conduta com os meus irmãos e em especial com o Senhor. Então, que Ele continue dando a gente uma nova oportunidade, Amém? Deus abençoe sua vida e eu te amo. E juntos a gente consegue, amém? Consegue, sempre animando o outro. Irmãos, a gente precisa animar os outros. Animando o outro, você vai conseguir, Deus está contigo, Ele vai te ajudar. O Espírito Santo quer fazer você vencer. Agora, solta o negócio lá atrás, por favor. Né? Não fica preso lá atrás, porque sua cordinha não vai deixar você andar. Você ficou amarrado lá atrás. Né? Então solta, diz, Senhor, o que fizeram comigo não interessa. Passou. Né? Agora o que é que eu vou fazer comigo, isso me interessa. E eu vou seguir Jesus. Aleluia. Negar a mim mesmo, né? E seguir o Mestre. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.